polêmica não para não, tá? Na academia, Jesse, Lina e a Laís estavam falando a respeito das possibilidades da formação do paredão, quando ele chega levantando uma acusação contra o Arthur. E aí eles passam a falar sobre isso. Segundo eles, haveria ali, segundo o próprio Eli, inclusive, haveria a possibilidade do Arthur ter burlado o sorteio, gente, da prova do anjo, né? Ter escolhido ali os participantes que ele queria que fizessem a prova do anjo, inclusive os amigos dele, segundo Eli. A Laís disse que viu o Arthur olhando pelo menos umas 3 vezes na urna e pelo menos aí os 3 primeiros nomes ele teria olhado. Já o Eli diz que, né, confirmou aí que o Arthur estava realmente olhando, começou a questionar isso, e a Laís volta a dizer que viu o Arthur olhando, mas que ela não sabe se ele olhou e viu realmente as fotos na urna, né, os bonequinhos da urna, ou não. Ela ficou na dúvida. E a conversa acabou se encerrando ali na academia porque os meninos chegaram. Os meninos do quarto grunge chegaram e a Laís chegou até a desmanchar o painel tático, né, a forma como ela tinha colocado ali os bonequinhos sobre a formação do paredão. Na área externa, não contente, o Eli continuou falando nesse assunto, tá? O Eli e a Lina continuaram lamentando o fato, gente, deles não ganharem as provas, sempre aquele loop infinito, né? Só os meninos ganham, a gente não ganha nada, eles estão em vantagem e coisa e tal. E aí o Eli volta a falar que o Arthur trapaceou no sorteio da prova. E ele mantém aí firme essa sua opinião. A Lina diz que se o Eli, levanta aí, né, o questionamento, que se o Arthur, melhor dizendo, tivesse a possibilidade de escolher, ele não escolheria a Laís, né? Ou seja, se ele tivesse olhado realmente na urna, não ia escolher a Laís para fazer a prova, ia deixá-la de fora. Mas o Eli diz que ele não viu todos, que ele viu apenas ali o mais importante, um dos últimos, né, que eram os amigos dele, e que supostamente o Arthur teria feito gestos para o DG lá no quarto, mímicas, um sinal, uma espécie de sinal a respeito disso. Jesse e Lina, gente, que foram criticadas por supostamente terem concordado com Eli nessa afirmação aí contra o Arthur, na verdade, foi pedindo aí, na verdade, para ele deixar isso de lado, deixar essas ideias de lado. Elas pediram o tempo todo para o Eli deixar essas ideias de lado. Até porque, se isso realmente tivesse acontecido, a prova não seria refeita. Além deles não poderem provar nada, e ia ficar parecendo que era recalque, que era dor de cotovelo mesmo. Porém, o Eli continuou insistindo no assunto. E o assunto não parou por aí não. A Laís levou esse assunto para o Gustavo, tá? Ela falou que acha que o Eli havia ido no confessionário para pedir a revisão das imagens do Arthur fazendo o sorteio da prova. O Gustavo, inclusive, frisa que se isso tivesse acontecendo, se tivesse havendo um pedido de revisão da prova, e que se fosse verdade o que o Eli estava apontando, né, e até a própria Laís, que o Arthur deveria ser expulso, que ele queria aí, então, a expulsão do Arthur. O Arthur estaria trapaceando, então deveria ser expulso. Não se sabe exatamente se o Eli foi até o confessionário fazer esse pedido, mas, pelo Diz que me disse, é possível que o Tadeu Schmidt se pronuncie hoje à noite, né? Ou até mesmo dê uma chamada aí no Eli durante o ao vivo, tirando todas as dúvidas a respeito desse assunto.